O Doutor Destino foi vítima de um golpe e agora ele precisa recuperar a Lativéria e também precisa colocar a cabeça no lugar, pois ele está tendo visões do futuro em que ele é um homem bom, em que ele é o governante do mundo e que ele tem filhos. Essa é a temática do gibi do Doutor Destino, um gibi que muito me agradou, que eu perdi essa leitura durante a época da pandemia e que só agora eu consegui ler esse belo gibi que a Marvel soltou justamente no período da pandemia. Mas antes de começar aqui o nosso papo, deixar aquele recadinho de lei, né? Inscreva-se no canal Nerd Mochilinha, já deixa o seu like, se já quiser deixar também o seu comentário, faça isso. E agora estamos monetizados, hein? Estamos monetizados, vai ter propaganda aí no meio do vídeo, mas ajude o seu criador de conteúdo, veja aí a propagandinha completa ou veja uma parte dela e depois pula e volta pro vídeo, porque é isso aí. Mas galera, vamos lá, né? Durante a pandemia, a Marvel reuniu Christopher Cantwell e Salvador Larroca e deram para eles um gibi do Doutor Destino. E qual que foi a sinopse? Que nem eu falei, né? Rolou ali uma conspiração para o eterno ditador da Lativéria. Simplesmente os cientistas, a galera inteligente resolveram construir um buraco negro ali no meio da lua para fazer não sei o que, né? Esse povo fica inventando problema aí, é complicado, né? E aí o Doutor Destino ficou falando, ó, galera, isso aí vai dar mó merda, hein? Não faz isso aí não, ainda mais que foi aquele Doutor Richards, né? Aquele cara lá, que eu não curto muito, foi ele que organizou isso aí, vai dar ruim. Enquanto isso, mísseis disparam diretamente da Lativéria lá pra lua. O bagulho vai lá, mata um monte de gente que estava envolvida nesse projeto e o buraco negro artificial que estava sendo construído, ele acaba aumentando, ameaçando todo o universo. Mas afinal de contas, foi o Doutor Destino que jogou esses mísseis lá na Lua? Não foi. O nosso bom doutor, ele foi vítima aí de uma conspiração para tirar ele do trono da Lativéria e ele se vê obrigado a provar que não foi ele que fez essa crocodilagem. Eu achei esse gibi, toda essa sinopse que eu contei aqui para vocês, ele foi do primeiro arco, chamado Pottersville, né? Que no Brasil ficou como Pottersville. Então, é muito interessante porque, assim, o Christopher Cantwell, que é o roteirista, ele faz um grande passeio pela mitologia, pela história do Doutor Destino, né? A gente tem ali participando o Doutor Estranho, a gente tem o Mephisto, a gente tem o Kang, a gente tem outros personagens que, né? A Morgana Le Fay, né, que no gibi é só chamado de Morgana, eu não sei por que os caras não chamaram ela de Morgana Le Fay, mas enfim, tô divagando aqui, né? Que é um grande passeio pela mitologia do personagem, porque assim, ali você vai entender um pouco do arco do Triunfo e Tormento, você vai ter citações a histórias do Quarteto Fantástico antigas, você vai ver ali a parceria do Doutor Destino com o Doutor Estranho, que aconteceu, por exemplo, ali na fase Vingadores do Jonathan Hickman, o Mephisto também que já esteve envolvido ali com o personagem em relação ao inferno, a buscar a alma da mãe do Victor. Cara, tem a Morgana Le Fay que também, para quem leu Os Vingadores Sombrios do Brian Michael Bendis, vai entender ali que eles tiveram já uma relação. Então é muito interessante ver como o Cantwell, ele pega toda a mitologia do Destino e ele vai ali jogando para o leitor mais atento, pegar essas referências, vai pegando um personagem que é, sem dúvida alguma, o maior vilão da história das HQs, assim, de heróis, pelo menos, né? Sim, ele é o maior vilão da Marvel, é maior do que qualquer vilão da DC, e o Cantwell, ele trabalha muito bem, porque, assim, rola um plot no gibi
que o Dr. Destino ele começa a ter visões, né, de um futuro onde ele é um homem de bem. Ele é um grande herói, ele deixa de ser um vilão para pacificar o planeta. E ele é casado com uma mulher, ele tem 2 filhos, ele é um homem feliz. Ele é um homem sem amarras, sem problemas do passado. É um homem bem resolvido, é um homem que foi no psicólogo, foi no psiquiatra, se tratou, entendeu ali os problemas dele e resolveu tocar a vida dele. Só que assim, será que o Dr. Destino do presente, ele acha isso interessante? Então assim, o Cantwell, ele vai trabalhando essa questão no gibi, em que o Destino ele vai analisando se faz sentido ele ser um homem, vamos dizer assim, do mal, um homem com razão, um homem temido, um homem que, pô, enfim, tudo aquilo que você já sabe do Dr. Destino, ou se vale a pena ele abrir mão de tudo isso e ser uma pessoa melhor. Então, assim, é muito interessante como o roteirista trabalha e ele dá continuidade a isso também no segundo arco, que é chamado de Bedford Falls, né? Aqui no Brasil também ficou com esse nome. São 2 encadernados apenas, tá, pessoal? Então, assim, é uma fase extremamente curta, são apenas 10 números, cada número tem 5 edições, e é muito interessante esse segundo arco também, que é o seguinte, que nem eu falei, ele tomou um golpe de estado ali. Então, na segunda metade do gibi, o Dr. Destino ele tenta retornar a Lativéria e se tornar o regente novamente. Então ali ele precisa descobrir quem foi que deu o golpe de estado nele. Eu considero essa segunda metade do gibi muito boa, porque a gente tem todo o elenco de apoio da Lativéria, né? Os personagens da Lativéria, que é muito interessante ver a questão do medo, do respeito e da reverência que os lativerianos eles têm pelo Victor Von Doom. Então, assim, é muito interessante ver como é que o Cantwell ele trabalhou essa questão. O gibi ele dá uma sambada nas edições 7 e 8, que eu considero ali que talvez até um pouco da pandemia tenha atrapalhado, porque assim, para quem não se lembra, a pandemia lá nos Estados Unidos afetou muito a questão da distribuição dos gibis, então assim, não estava saindo mensalmente e muita coisa foi cancelada, muita coisa foi reformulada, deu uma atrapalhada nesse período para quem estava planejando coisas maiores. Então, assim, embora a edição 6 ela seja maravilhosa, apesar do infame momento em que o Salvador Larroca fez do Dr. Destino retornando a Lativéria em cima do cocaine, né, do urso cocaína, aquele meme famoso da internet, a edição 6 eu considero ela maravilhosa, só que a 6 e a 7 e a 8, perdão, ela dá uma sambada que é complicada. Só que o Cantwell, ele pega a edição número 9, que é quando o Dr. Destino ele tenta resolver essa questão do buraco negro, que acabou, né, aumentando por conta ali dos mísseis jogados no buraco negro, enfim. É uma edição maravilhosa em que basicamente aparecem 3 personagens. Aparece o Senhor Fantástico, o Dr. Destino e os Doombots, né, os robôs Doom, que é quando o Dr. Destino ele parte à Lua para resolver a questão. Ele tem todos os cálculos, tudo ali friamente calculado para resolver o problema. E aí simplesmente o Senhor Fantástico manda, né, faz uma chamada de vídeo ali com o Dr. Destino e ele fala assim, cara, eu te desejo toda a sorte do mundo para resolver essa situação aí, porque eu tenho certeza que você é plenamente capaz de resolver essa situação. E aí o Dr. Destino, ele fica... essas falas, elas entram na mente do Dr. Destino, que
entrou na mente do fudido. É maravilhosa essa edição número 9. Eu acho que foi uma das coisas mais legais que eu li neste ano, assim, no quesito de super-heróis. É uma edição que, cara, é muito bom ver como o ego do Doutor Destino, ele age ali no personagem, como ele... É maravilhosa essa edição, eu gostei muito, até que vem a edição 10, a edição de fechamento, que é uma edição extremamente polêmica. É uma edição extremamente polêmica. Eu lembro que quando eu comecei a procurar as reações das pessoas na internet em relação ao final, né, o número 10 ali, que está presente no encadernado do Dr. Destino Bedford Falls, só reiterando essa informação aqui, e eu vi que muito leitor americano ficou revoltado, enquanto outros gostaram. É aquela famosa edição ame ou odeie. Eu, particularmente, eu achei que o final ali, as ações do Dr. Destino, eu achei um pouco a mais em relação ao personagem, em relação ao seu passado. Mas, dentro da estrutura da série, eu só posso dizer o seguinte: o Dr. Destino, ele falha porque é da natureza dele falhar, por conta do ego dele. E para ele se tornar uma pessoa melhor, ele teria que se rebaixar. E se rebaixar é algo que o Dr. Destino jamais faria na sua vida. Eu não quero contar muito mais desse gibi aqui nesse vídeo, porque eu quero que você que está assistindo aqui tenha a oportunidade de ler essa série. Ela é uma série curtíssima, de novo, de 10 edições, que aqui no Brasil saiu em 2 encadernados, Dr. Destino Pottersville e Dr. Destino Bedford Falls. São... Cara, eu imagino que deve ser um pouco fácil de encontrar. Eu vi que lá na Amazon tem a primeira edição, você tem que comprar usada, enquanto a segunda você consegue comprar diretamente com a Amazon, né? Então, assim, mas são 2 encadernados que eu recomendo muito vocês irem atrás, porque é uma visão muito interessante da persona do Dr. Destino, que é um personagem que ele não costuma ter edições, né? Costuma ter uma série solo. Então, assim, essa oportunidade, mesmo que curta, de 10 edições, é muito boa. Para quem é fã do Quarteto Fantástico, eu acho que vai gostar muito. Para quem é fã do Dr. Destino, também acho que vai curtir. Se não curtir, pelo menos vai ter uma visão, vai ter algo interessante a ser trabalhado. Porque, assim, o Christopher Cantwell, que é o roteirista, ele meio que ignora os acontecimentos ali que o Bendis fez ali com o Dr. Destino anteriormente, quando transformou ele num ser bom, e também meio que dá uma ignorada com o que o Dan Slott estava fazendo na época do título do Quarteto Fantástico. Mas eu considero essa ignorada um ponto positivo, porque a gente tem ali uma história muito boa, uma história muito interessante do Dr. Destino que vale a pena conferir. Em relação à arte, o Salvador Larroca, ele entrega aquilo que você espera dele. Muita referência de internet ali, né? Muitas poses que ele retira diretamente da internet. Algumas vezes a arte é boa, algumas vezes a arte é ruim. As máscaras que ele faz do Dr. Destino, as caras, às vezes é boa, às vezes é terrível de ruim. Enfim, é Salvador Larroca. Ou você gosta, ou você não gosta. E é exatamente isso que o gibi é. Ou você ama esse gibi, ou você detesta. Eu, particularmente, eu gostei bastante. E foi por isso que eu fiz esse vídeo aqui, para recomendar para vocês. Tá certo, pessoal? Então, fica aqui minha recomendação. A série do Dr. Destino. 2 encadernados aqui no Brasil. Pottersville ou Bedford Falls. Procurem, a Panini lançou, não sei se foi no ano de 2021 ou 2022, então não faz tanto tempo, 1 ou 2 anos atrás. Vale a pena ir atrás para você amar ou odiar a série do Dr. Destino. E você já leu esse gibi? Qual que é a sua opinião sobre essa série do Dr. Destino? Você gostou? Você odiou? Você achou mais ou menos? Deixe seu comentário.
Também não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no Nerd Mochilinha, inscreva-se agora. E se você já é, ative as notificações para você não perder nenhuma novidade. Tá certo, pessoal? Eu fico por aqui e até o próximo vídeo do Nerd Mochilinha. Valeu!